Agora eu vou apresentar a minha proposta didática do tema Forças e Movimentos, Noções Básicas do simulador FET, na disciplina de Informática no Ensino de Física, para o professor Eric Lopes. Bom, então o Paulo Freire vai ser usado como uma metodologia de forma dialógica e Lucchesi no método das avaliações, onde serão avaliados pelo processo de aprendizagem e por essa inclusão dos indivíduos de diferentes perfis cognitivos. E o Vygotsky na parte da experimentação, na construção desse conhecimento, onde ele ancora-se nessas zonas de conhecimento. Então, aqui nos principais objetivos, nós temos objetivos gerais e específicos de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, o objetivo específico, ele vai tratar dessa noção proposta para o público-alvo, né, do primeiro ano do ensino médio, por conta que eles estão nessa transição para a física. Então, a gente usa, eu coloquei como principal referência o autor Paul Hitch, da física conceitual, porque como eles estão vendo assim, muitos estão saindo do ensino fundamental, estão vendo um primeiro contato com a física propriamente dita, eles acabam que não estão tão acostumados a ver fórmulas tão abstratas. Então, eu tratei de propor uma proposta didática que seja mais voltada para o entendimento e compreensão do fenômeno, para depois ele compreender a parte mecânica e cálculos em si. Bom, na revista desse artigo, Concepções Alternativas em Mecânica, um estado de caso dos alunos do curso de Engenharia, publicado em 2012, né? Esse estudo identificou que estudantes de engenharia têm algumas noções de senso comum contrárias às leis de Newton. As principais concepções errôneas incluem a associação direta de forças como velocidade, a visão da força como propriedade interna do objeto, a falha na compreensão da inércia e dificuldade na aplicação da terceira lei de Newton, na consideração de forças como atrito. E eu achei, inclusive, uma outra frase famosa da cultura pop, que é a famosa frase do He-Man. Ele fala, eu tenho a força. E em todo desenho, todo episódio, ele fala essa mesma frase. E isso mostra como esse senso comum, né, que a literatura traz, de como a gente tem essa noção de força como algo que se possui, como uma propriedade que se tem, essa noção errônea que a gente acaba tendo. E também outra noção errônea, essa concepção que a gente tem também do senso comum, é a confusão entre massa e peso, como se essas duas coisas fossem iguais. Quando a gente fala, quanto você está pesando, tratam essas grandezas como sinônimos, expressos em quilogramas, ignorando o papel da força da gravidade. E então a gente busca fazer um diagnóstico inicial para justamente investigar o que os alunos têm de nível de concepções errôneas, e também investigar o nível de conhecimento para a gente poder guiar a nossa sequência didática. Então, passando para esse slide, eu tenho aqui o mapa conceitual, que eu organizei o conteúdo de forma visual, né, e de forma partindo da ideia central de que a força não é algo possessivo, mas sim uma interação entre corpos. Então, a partir desse centro, a minha estratégia dividiu o conteúdo em dois aspectos, assim. Do lado esquerdo, eu coloquei as propriedades do corpo, o aluno começa entendendo a massa como medida da inércia, a resistência do corpo à mudança de movimento, e também, quanto mais força, maior a aceleração, e o que nos leva à fórmula da força igual a massa vezes a aceleração. E o aluno investiga essa relação
da inércia na aba movimento do FET. Então, no lado direito, nós temos também a relação do atrito com uma força que se opõe ao movimento. Também mostramos a relação inversa, que é quanto mais massa, menor aceleração. O objeto fica mais difícil de se mover, né? Fica mais difícil de mudar o estado de movimento desse objeto. Então, o aluno testa essa influência do solo na aba atrito do simulador. E no topo nós mostramos a combinação da força que aplicamos com a força de atrito e as forças verticais, como força-peso, resulta na força resultante. Então é essa força final que quebra o equilíbrio e causa a mudança no movimento. Eu estruturei esse mapa de forma justamente para delimitar o conteúdo de forma resumida e focar na causa do movimento, deixando os conceitos de cinemática, como velocidade, rapidez, né, que é jamais para uma outra etapa do conhecimento. Então, evitando justamente confundir o aluno com excesso de conceitos, entendeu? Nós temos a atividade estruturada para essa sequência didática. Então, para essa prática de formativa integrada, a metodologia foi dividida em 3 momentos pedagógicos e se interligam, né? E se conectam. No primeiro momento, nós temos o diagnóstico por meio de temas geradores, como eu falei lá no início da justificativa metodológica. Ela se baseia na abordagem freiriana, onde lançamos perguntas norteadoras e para incentivar a curiosidade da cultura pop e do cotidiano para gerar essas concepções prévias e o conflito cognitivo inicial. Já no segundo momento, ocorre a mediação tecnológica, onde o aluno ele explora o simulador por alguns momentos, ele registra isso numa tabela guiada, que eu vou mostrar na frente essas orientações guiadas. E no terceiro momento, teremos os 5 desafios contextualizados e vamos focar na aplicação desses conceitos científicos, desses fenômenos trabalhados no simulador, de forma que os alunos possam testar suas hipóteses e resolver problemas qualitativos, com narrativa de super-heróis e para assim fechar o ciclo da avaliação formativa, sugerido pela nossa referência de Lucchesi. Então, nós vamos detalhar agora como funciona esses momentos a partir de agora. Nesse slide, eu coloquei os critérios de avaliação da proposta, sustentado nas premissas, né, de Cipriano Lucchesi, como a avaliação da aprendizagem, o ato amoroso da avaliação. Como destacado no slide, avaliar é diferente de medir ou quantificar acertos. Por isso, nossa proposta adota uma abordagem totalmente processual, formativa e mediadora, dividida e acompanhada em cada momento da aula. Então, no primeiro momento, focado no debate, nas hipóteses, que avaliamos o engajamento e levantamento de ideias. E o indicador de aprendizado é se o estudante ele consegue participar ativamente das discussões e debatendo esse senso comum. E no segundo momento, o foco está na exploração do simulador FET e avaliamos a investigação e manipulação da tecnologia. O indicador aqui é experimental. O aluno ele vai manipular a interface, né, do simulador para testar e relacionar isso de forma qualitativa e quantitativa também com as variáveis da força aplicada, massa e atrito. E ele vai observar essas alterações visuais nas ferramentas, né, do simulador e registrar isso na tabela. E no momento 3, focado no desafio do contextualizados, né, os desafios contextualizados, onde irá se avaliar a aplicação dos conceitos físicos. E o indicador de sucesso aqui é verificar se o estudante ele consegue resolver essas situações, problemas de forma contextual e relacionar com o que ele aprendeu lá no simulador. Então, ele vai abrir lá o simulador para poder responder essas questões.
porque dessa forma a avaliação ela deixa de ser um instrumento excludente de classificação por notas e se transforma em um ambiente de aprendizagem e diagnóstico contínuo. E aqui no próximo slide eu trago um dos pontos mais importantes, também sensíveis dessa proposta, que é as adaptações para alunos com necessidades específicas ou neurodivergentes. Por exemplo, como amparado na avaliação da aprendizagem proposta pelo Lucchesi, eu assumi que o papel da escola é acolher a situação atual do estudante para ajudá-lo a avançar a partir de onde ele está, sem julgamentos ou punições, né? Então, para garantir isso na prática, a metodologia ela promove a flexibilização dos canais de comunicação e expressão. Por exemplo, eu não posso dizer que se o aluno ele tem barreiras na comunicação verbal, tradicional ou na escrita formal matemática, o ponto de partida seria avaliar como algo que se ajusta a ele, oferecendo outros modos de expressar esse conhecimento, como estratégia de acessibilidade. Eu coloquei duas frentes, né? A primeira delas são as alternativas à exposição oral, onde os alunos eles podem expressar de forma escrita, com post-its e murais, né? O aluno ele pode expressar seu entendimento através de registros visuais desenhados de forma alternativa, indicando figuras, e também tem até um outro sistema tecnológico que é o Padlet, eu não sei se se pronuncia assim, mas ele é uma ferramenta de mural digital, onde os alunos ele pode colocar lá os seus registros também. A segunda flexibilização, que é das ferramentas sensoriais e táteis, né? Onde o simulador FET, ele mesmo já traz essa flexibilização como tecnologia assistiva. E ele tem um efeito sonoro, né? Esse simulador, ele tem essa acessibilidade sensorial e ajuda vários alunos com deficiência, né? Então, ao permitir que o aluno manipule esses blocos, né, e altere o atrito e veja setas coloridas, ele consegue ver a física de forma real. A gente respeita diferentes perfis cognitivos e modos de aprender, assegurando o direito de todos a aprender de acordo com suas especificidades. Como vai acontecer essa atividade estruturada? Então aqui nós entramos no momento inicial. O foco aqui é promover a discussão aberta sem ainda introduzir as fórmulas matemáticas abstratas. Então, com perguntas que geram curiosidade intuitiva sobre o que acontece com os corpos quando interagimos com o espaço. Para isso, lançamos perguntas norteadoras. Então, aqui nós temos 3 perguntas. Então, a primeira pergunta é: se a força não fica guardada nos músculos do He-Man, de onde ela surge quando ele empurra o vilão? Então, o que é força de verdade? Aqui eu iria explicar que a força não é um fluido que fica estocado como algo que se possui. A força é uma interação entre 2 corpos. E se o He-Man empurrar o nada ou o ar, ele não faz força de verdade. A força só existe no momento do contato, que ela precisa da interação entre corpos. Então a conexão com o simulador aqui é que eles usam o simulador para mostrar que a força só aparece quando o boneco encosta no objeto. Então a força é um puxão ou empurrão que altera o estado de movimento do corpo. Esse é o conceito que o aluno precisa debater ali, né? Então a segunda parte da pergunta é: se a balança marca 60 quilos, você descobriu o seu peso ou sua massa? E se você empurrar a pia enquanto está em cima dela? Porque o número da balança muda se você continua o mesmo, né? Então aqui, o aluno ele precisa discutir que a diferença entre massa e peso. Que massa é a quantidade de matéria e peso é a força da gravidade. A balança, na verdade, mede a força normal, a relação do chão contra você. Então, o aluno aqui ele vai abrir a aba, né, do simulador e mostrar que se você adicionar uma força extra, a soma das forças muda. E isso ajuda a entender que a balança só mostra
o que ela sente da pressão naquele momento, que está medindo a massa, que é a matéria, a quantidade de matéria, né? E para a terceira pergunta, o debate será nessa pergunta aqui: o que faz a gente escorregar no piso molhado e andar firme no asfalto seco? O atrito atrapalha ou ajuda o movimento? Então, aqui nesse conceito, o aluno ele debate sobre o conceito de atrito como força que sempre se opõe ao movimento. E o paradoxo é que o atrito ele atrapalha, ele gera calor, ou seja, gasta energia. Mas sem ele o movimento seria impossível. E sem atrito, a pessoa não sairia do lugar. Então, os pés da pessoa deslizariam como se estivesse num piso de gelo infinito. Então, aqui na conexão do FET, né, que a gente iria, o aluno ele teria que articular isso com o simulador, na aba atrito, onde o aluno ele coloca o atrito em nenhum, e eles veem que mesmo com o boneco fazendo força, o objeto ele não consegue ser segurado ou controlado facilmente. E ele continua se movendo rapidamente. Enquanto quando aumenta o atrito, quanto maior o atrito, né, a força de atrito, é mais difícil para o objeto se mover. Aqui no segundo momento, temos a mediação da aprendizagem ativa com o FET, onde os alunos vão explorar de forma guiada o simulador para compreender os conceitos da inércia, força aplicada, atrito e massa através do comportamento do simulador. Bom, gente, aqui nós temos o FET, é o simulador da Universidade de Colorado, né? Então, aqui nós temos 4 abas: força resultante, e aqui está força líquida, movimento, aceleração e força de atrito. Aqui nós temos essa parte que é do cabo de guerra, que podemos trabalhar conceito de força, velocidade, soma das forças resultante, e eles vão registrar essas evidências que eles tiveram, observadas, né, suas observações em um roteiro de acordo com a orientação que eu coloquei aqui na tabela, que eu vou mostrar daqui a pouco. E o conceito antes do cálculo, né? A abordagem vai ser baseada no física conceitual de Paul Richt, e para entender o fenômeno físico antes de aplicar as equações. Então, aqui na tabela nós temos as orientações, onde diz o seguinte: siga o passo a passo abaixo, navegando pelas abas do simulador FET, ative sempre as caixas de seleções, valores, velocidade, aceleração no menu direito de cada tela, e observe a mudança no tamanho das setas de força, como os vetores, e use esse roteiro para registrar graficamente suas descobertas conceituais sobre o movimento. Então aqui nós temos essa tabela, tem o passo do tutorial, né, de acessar o simulador na primeira coluna. Na segunda coluna temos o passo a passo da interação, que é o que o aluno vai fazer no simulador. O terceiro passo é o que observar, ele vai descrever isso, né? Então, aqui na primeira parte, a primeira aba é a força resultante. O aluno ele vai abrir valores e soma das forças e colocar 2 bonecos azuis pequenos de um lado contra o vermelho grande do outro. Apesar de ter 2 bonecos, o vermelho ele está aplicando 150 newtons contra 100 newtons do azul. E a soma das forças, 50 newtons para a direita. Esse é o que o aluno deve observar, né, no simulador. Então, aqui na segunda aba, movimento, a orientação é: ative a velocidade e aplique um empurrão rápido no caixote, atrito 0, e solte o mouse deixando a força em 0 newtons. Então, observe que eu vou ligar aqui forças, valores e velocidade. Eu aplico uma força, aqui de 500 newtons, depois eu deixo em 0 newtons. E observe que o bloco vai continuar andando em movimento, né? E a velocidade continua constante. Esse é o conceito de inércia demonstrado aqui. E como não tem nenhuma força externa para
para atuar nele, para barrar esse movimento, ele continua em movimento. Então, ele abre a aba 4, que é a aceleração. A orientação é zere o atrito e ative a aceleração. Teste empurrar 50 kg com 100 N versus empurrar 200 kg com 400 N. Note que o visor da aceleração marca exatamente os mesmos 2 metros por segundo ao quadrado em ambos. Ou seja, aqui nós estamos mostrando a força. Então aqui eu estou na aba aceleração da segunda lei de Newton, né? Trabalhando esse conceito. Eu vou colocar aqui o atrito em nenhum. Aí eu vou colocar valores, massa, aceleração e velocidade. Aí primeiro ele fala aqui que é para colocar 100 newtons contra esse bloco de 50 quilos, né? Então vou colocar aqui 100 newtons. Agora eu vou colocar aqui essa geladeira que tem 200 quilos e eu vou colocar 400 newtons. 400 newtons aqui. E o que nós podemos observar é que está correto, que é a força inversamente proporcional à aceleração. Então agora nós vamos para os 5 desafios contextualizados de acordo com os super-heróis, o simulador, com a conexão com o simulador FET. Então a primeira questão proposta é: o Flash está correndo em super velocidade, carregando um objeto pesado. Ele precisa parar instantaneamente para não colidir com um obstáculo. Problema: o que acontece com o objeto pesado no momento exato em que o Flash freia de forma abrupta? Os alunos terão que simular isso no FET, desativando o atrito e o aluno precisa responder assim: será que o objeto precisa de uma força contínua para continuar se movendo após o Flash parar? Então, aqui na questão 1, o aluno precisa entender a primeira lei de Newton, que é a inércia. Como o objeto não está preso à lei da inércia do Flash, ele tem sua própria massa. E ele continuará seguindo o seu caminho, onde o objeto que o Flash carrega continuará em movimento para frente com a mesma velocidade que o Flash tinha antes de parar, né? E antes da parada, então, isso é semelhante ao que acontece quando o ônibus freia abruptamente. A tendência é o corpo se manter naquele estado de movimento. Já na questão 2, o aluno precisa aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. E aqui no desafio do Thor, se o Thor mantém a força constante, mas triplica a massa, a aceleração não permanece a mesma. Então, analisando a fórmula, antes da aceleração inicial, era a força sobre a massa, mas depois é a força sobre uma massa triplicada. Então, a aceleração ela será 3 vezes menor que a original. E o bloco ele se moverá mais lentamente, porque ele precisa de uma força maior para se mover mais rápido. Então, aqui na questão 3, o aluno precisa compreender o conceito de força resultante, que é a soma vetorial de todas as forças exercidas sobre um corpo. Por exemplo, se os dois personagens puxam um objeto no mesmo sentido, com forças iguais, as duas forças se combinam, elas se somam, para produzir uma força 2 vezes maior do que uma única força faria. E por outro lado, quando eles puxam as duas forças iguais, só que no sentidos opostos, essas duas forças elas se cancelam. Ou seja, ela tem uma força resultante nula. E essa é a condição para ter um equilíbrio mecânico. No simulador, o aluno ele iria colocar os dois bonecos com a mesma força aplicada, só que no sentido opostos, nesse cabo de guerra. Como eles estão representando 500 newtons, eles puxam nos sentidos opostos e as forças elas se cancelam e eles não saem do lugar, porque eles acabam ficando em equilíbrio. Essa é a força resultante demonstrada no simulador. A quarta questão. Moana e o semideus Maui precisam empurrar um pesado caixote de madeira sobre a areia áspera da praia. Sabendo que a areia gera uma grande força de atrito,
contra o movimento, eles começam a empurrar juntos. Depois de muito esforço, o caixote finalmente começa a deslizar e eles conseguem mantê-lo movendo-se em velocidade constante. De acordo com as leis de Newton, os estudadas no FET, para manter o caixote se movendo em linha reta, com velocidade fixa, a força que Moana e Maui aplicam juntos deve ser A. Maior que força de atrito, caso contrário o objeto pararia imediatamente na areia. B. Exatamente igual à força de atrito da areia, mantendo a força resultante em zero e o movimento equilibrado. C. Menor que a força de atrito, pois o caixote já saiu do repouso e agora exige menos força. Ou D. Zero, porque uma vez que o corpo ganha movimento, ele não precisa mais de forças para continuar andando. Nessa questão, está falando da primeira lei de Newton e da força de atrito. Quando empurramos um bloco na areia com muito atrito, para que ele se mova com velocidade constante, sem acelerar e nem parar, a força aplicada deve ser igual em intensidade e oposta em direção à força de atrito, pois a soma das forças precisa ser nula. Então, se a força aplicada for maior que o atrito, o bloco irá acelerar. E se a força aplicada for menor que o atrito, a força de atrito vence e o bloco diminuirá a aceleração até parar. Então, como vocês podem ver aí, primeiro eu diminuí a força e ele parou imediatamente. E para fechar, o último desafio é sobre o Pikachu. O Pikachu está em um laboratório espacial sem atrito, realizando um teste de força. Primeiro, ele aplica uma força de 100 newtons para empurrar um caixote leve de 50 kg, e ele observa a velocidade aumentar rapidamente. Em seguida, para testar seu limite, ele solta uma descarga elétrica muito mais potente, aplicando uma força 4 vezes maior de 400 newtons, para empurrar uma geladeira gigante, de 200 kg, que possui 4 vezes mais massa. Baseando-se na física conceitual sobre proporção entre força e massa, em qual das duas situações o objeto ganhará maior aceleração? Nessa questão, o aluno precisa entender a segunda lei de Newton, a relação entre a força, massa e aceleração. Quando ele aplica uma força de 100 newtons para empurrar uma caixa com 50 kg de massa, a aceleração é de aproximadamente 2 metros por segundo ao quadrado. Já quando ele empurra uma geladeira de 400 kg, que tem 4 vezes maior massa, o personagem ele precisa aplicar uma força 4 vezes maior para ter essa mesma aceleração. Então, para fechar a apresentação, eu deixei uma citação do Cipriano Lucchesi, onde ele diz: a avaliação se destina ao diagnóstico e por isso mesmo à inclusão. Desse modo, por si, é um ato amoroso. E aqui nós temos as referências.